Boa noite. Digam boa noite. Boa noite. Que fotinho que o Foz escolheu. Bom, eu e o Cláudio escolhemos coisas fundamentais, tá? Que sem nenhuma dúvida serão usadas no domingo que vem, tá? Então a gente queria aproveitar ao máximo o tempo de vocês. Sempre emocionante ver tanta gente a essa hora da noite querendo saber, querendo entender o que não entendeu, querendo saber mais sobre aquilo que nem imagina que exista. A gente trouxe, gente, os três últimos temas de redação. Vocês lembram quais foram? O do ano passado foi... Qual foi o tema do ano passado? Aí que tá, errado, né? Vocês pegam uma palavra simples, resumem, sempre tentam fatorar e não venham a equação completa, né? Qual foi o tema do ano passado? As palavras exatas que estavam lá na prova que muitos de vocês fizeram. Exatamente, caminhos para combater a intolerância religiosa. Tá? Próximo. Qual foi o tema desse ano aí? Essa imagem representa o quê? Não vi. A persistência da violência contra a mulher. Entendam como é necessário esse cuidado com o tema. E o que é o tema? Palavras, códigos, símbolos que estão ali pré-prontos e que a gente tem que respeitá-los. O outro tema, por favor, Cláudio. Opa. Esse aí era a publicidade infantil em questão no Brasil. O que nós queremos dizer? Tá? Com certeza o tema do Enem, de domingo, vai ser um tema que envolva um problema social. Algo da vida coletiva que possa melhorar. Então vejam como é importante, antes de vocês irem para a prova, entenderem que será necessário exercitar a ética. Tá? Como é que a gente pode explicar a ética segundo, por exemplo, o professor Clóvis da USP diz, a ética é a inteligência a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, obviamente, a nossa ideia aqui não é acertar o tema, né? Nós não somos adivinhos, né? Mas tudo que envolva a problemática social mais ou menos contemporânea, coisas que tenham a ver, por exemplo, com sustentabilidade, como a Cláudia e o Camacho acabaram de trazer, violência contra a comunidade LGBT, como a aula de humanas que vocês tiveram também evocou. Tá? Esses assuntos sempre são possíveis, tá bem? Nunca vai ser uma problemática que foi realidade, por exemplo, no Brasil do início do século XX. Não é assim, a coisa é sempre contemporaneizada. Tá? Então sempre vale a pena dar uma olhada em assuntos mais ou menos contemporâneos que envolvam a possibilidade de tornar a convivência coletiva um pouco melhor. Tá certo? Vocês vão identificar que sempre a proposta do Enem vai trabalhar a partir de um problema. Muitos de vocês ficam preocupados, mas qual vai ser o tema do próximo domingo? Quando vocês encontrarem a prova, provavelmente a primeira parte que vocês vão olhar é o tema de redação, e ali vocês vão identificar um assunto que ou está sendo discutido, ou foi discutido há pouco no Brasil inteiro, e vocês vão se identificar com esse tema e poder desenvolvê-lo tranquilamente. Nós partimos da questão de um problema para organizar um texto dissertativo argumentativo. E o primeiro ponto é definir o ponto de vista sobre o qual vocês vão fazer essa abordagem. Vocês ficam se perguntando sobre como chegar, então, à nota máxima. Nós vamos trabalhar as 5 competências que vão dar a vocês a possibilidade de conseguir a nota tão almejada para a entrada na universidade. A primeira competência aborda a questão de expressão gramatical. Muitas pessoas às vezes comentam, mas o Enem não cobra gramática. Basta a redação para vocês estudarem expressão gramatical. E a cada ano, vocês têm percebido isso, está mais difícil chegar à nota 1000, e um dos pontos que tem aumentado a exigência dos corretores é justamente essa conferência dos deslizes gramaticais. Eu sei que vocês estarão pressionados por tempo, mas não abram mão de uma boa revisão da redação de vocês. Porque esta revisão, em que vocês vão identificar aquilo que vocês sabem, que vocês aprenderam ao longo do tempo de expressão gramatical, é fundamental para vocês conseguirem os 200 pontos nesta avaliação da habilidade 1. Então, muito cuidado com as questões de ortografia. Surgiu uma palavra que vocês têm dúvida de uso sobre a grafia, troquem a palavra. Só usem aquilo que vocês têm certeza. As questões de regência,
o tipo de preposição, se pede ou não preposição, um termo, e o desdobramento da regência, as questões de crase. Concordância, cuidado quando fizerem inversões verbo e sujeito. Em geral, as pessoas tendem a errar a concordância quando colocam o sujeito depois do verbo, principalmente se for um sujeito paciente. Então, faz esse ajuste, vai verificando onde estão os sujeitos e vai fazendo o ajuste dos verbos de acordo com os sujeitos que vocês empregarem. Pontuação, para muitos, o grande vilão, porque 2 descontos ali em pontuação, vocês já estão no limite da nota 200, né? Então, revisem bem termos que estiverem deslocados ou intercalados, evitem frases muito complexas. Se a frase for um pouco mais simples e clara, vocês ganham, inclusive na questão de pontuação. A questão de vocabulário não é para inventar palavras difíceis. Eu vou mostrar para a banca que eu sei uma palavra que ninguém sabe. Tem que ser um vocabulário uniforme, dentro da realidade de vocês e que expresse aquilo que vocês querem. Então, muitas pessoas pensam, vou dar uma enfeitadinha, e ao enfeitar acabam estragando alguma frase ou prejudicando a clareza de um determinado trecho. Só usem domingo aquilo que vocês treinaram, aquilo que vocês têm certeza de que vai dar certo. E aí, então, os 200 nessa primeira competência. Bom, gente, a competência 2 é uma das que a gente considera uma espécie de coluna vertebral, tá? A 2 e a 5. Vejam que são 3 coisas que a competência 2 avalia. Me acompanhem ali, ó. Compreender a proposta de redação. Gente, esse é o erro dos erros. É o único erro eliminatório. Vocês podem zerar a matemática e seguirão lutando por uma vaga. Eu não sei em que curso, né? Mas não te elimina, tu não sai do concurso. Tá? Ao fugir do tema, vocês estão fora. Então, quer dizer, eu vou fazer o Enem também, e à 1h30 da tarde, domingo, eu vou estar focado em entender o que está sendo dito exatamente naquelas palavras em negrito. Então, quer saber se tu entendeu o tema? Tu é capaz de sair da prova e, como é que eu vou dizer, não é declamar, né? Mas tu sabe exatamente quais são as palavras? Isso é fundamental. Né? No ano de 2011, se eu não me engano, o pessoal saía da prova dizendo, caiu o Facebook, caiu redes sociais, caiu internet, e todas essas estavam erradas. Vocês lembram do tema que envolveu redes sociais? Qual era o tema? Viver em rede no século XXI, : os limites entre o público e o privado. Então essa é a frase talvez mais importante da prova, com todo respeito às outras frases que vocês vão ler, mas entendam o tema, façam anotações sobre o que vocês podem pensar sobre ele. Tá? O segundo ponto é o texto C, vem aqui para baixo comigo ali, ó, argumentativo. Não adianta vocês enumerarem uma sequência de fatos sem desenvolver uma opinião, tá bem? Então entendam que o tema é sobre o que vocês vão dizer. Vocês escolhem o tema, pessoal? Vocês estão lá para concordar com o tema, gostar ou não gostar? Uma vez um aluno me disse, eu não gostei do tema. Bom, o microfone me impediu de falar um palavrão. Né? Tu não está lá para gostar ou não, é um concurso que nós temos que prestar. Então acho que tem um pouco de humildade aí. Né? A gente tem que fazer o que nos foi mandado que seja feito. Então, o tema é sobre o que nós temos que falar. A argumentação vem o que eu vou falar sobre o que eu vou falar. Acho que essa distinção é importante. O tema é intolerância religiosa. E eu vou dizer que a intolerância tem traços ou tem uma lógica marcada a partir do Brasil colônia. Bom, tá feito o tema. Não inventem moda. Uma amiga minha, que foi corretora do Enem, ela me dizia que a cada 50 redações que ela corrigia, pessoal, 45 eram muito ruins, assim, num nível de letramento muito baixo. Tá? Então, a nossa dica é, não estejam entre as 45. Façam o simples, não inventem moda, não é hora de citar autor que tu desconhece. Não tentem fazer com que o corretor se lembre de vocês para sempre, porque vocês podem conseguir. Uma vez um aluno decidiu terminar uma redação citando assim, como diria Dudu Nobre, deixa a vida me levar. Daí tudo que eu consegui anotar na redação dele foi, essa música é do Zeca, né? Respeito à propriedade intelectual. Então é hora de manter a calma, tá bem? Eu estou falando isso porque vocês têm ouvido falar que é muito importante fazer, por exemplo, citação? Vocês têm ouvido falar nisso ou não? Ou uma coisa que se chama de repertório cultural, sim ou não? Então, por favor, Cláudio, bota aí. Repertório cultural não é só citar Hobbes, o homem é lobo do homem.
Não é só isso, tá? Vocês podem demonstrar conhecimento, por exemplo, de física, tá? De geografia, claro, tem que se conectar com o assunto, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que a calma, tá? Vamos supor que tu, por exemplo, manje de um conceito biológico que desenvolva uma noção de sustentabilidade. Isso pode ser usado num assunto que venha a calhar, tá? Então, essa competência fundamental são 3 coisas: abordar o tema, ser argumentativo, tá? E desenvolver conhecimentos para além do assunto. 200, se vocês chegarem a esse tipo de raciocínio. A próxima competência, ela está intimamente ligada à anterior. E aí, é muito importante que vocês tenham segurança em relação à necessidade do planejamento. Escrever não é de improviso. Às vezes, na ansiedade, a pessoa já quer linhas produzidas para sentir que o tempo está sendo aproveitado. Aqueles minutos que vocês utilizam antes de começar o rascunho para planejar o texto, eles são fundamentais. É neste momento que vocês vão pensar nas escolhas que vocês vão fazer. Não há necessidade de dizer tudo o que vocês conhecem sobre o assunto. Uma boa redação não é aquela que diz tudo, é aquela que diz alguma coisa com propriedade e o leitor, o corretor, vai ter a sensação de que vocês disseram o que era mais importante. Muito bonito isso que tu falou. Fico até emocionado. Quando vocês elogiar o coordenador. Gente, desculpa, Cláudio, Sim. mas eu achei tão bonito que eu quis interromper. Tá? Não é a redação que não vai dizer tudo que possa ser dito. Isso é da natureza da linguagem. Cada palavra dita é envolta de silêncio. Tá? Então, esses 18 minutos de fala nosso sempre deixarão algo a ser dito. Tu vai viver a vida toda e vai dizer coisas e vai sentir que no fim dela tu não disse tudo o que tinha que ser dito. Então, não é na hora da redação que tu vai sair dizendo o indizível. Calmem, respirem. Pessoal, segundo o IBGE, 90% da população brasileira não sabe escrever um texto claro. Então, segundo o IBGE, 90% das pessoas que estão aqui não conseguiriam escrever um texto bem, claro, evidente, que alguém leia e diga, esse texto é sobre isso, tá? Então, são 6 milhões de pessoas, como o Alexandre mostrou no início. Calmem, tá? É relativamente simples tirar uma nota como 700, 800, tá? Desde que vocês abordem o tema, sejam argumentativos. Essa competência 3 é fundamental, fazer um projeto de texto antes de começar a escrever. Então, mantenham a respiração, tá certo? A cabeça no lugar e coloquem as palavras que estão dentro de vocês para fora de uma maneira clara. Às vezes os alunos vêm para mim num plantão e dizem, por exemplo, professor, eu queria dizer isso. E eu, e por que tu não disse isso da maneira como tu está me dizendo? Às vezes vocês fantasiam tanto de que é preciso escrever de uma maneira diferente da como se fala, e não, tá? Façam o simples, o básico, e sigam esses pontos que a gente está destacando aqui. Então, nessa questão do planejamento, em que vocês farão opções, vocês vão escolher as ideias que estão mais adequadas ao ponto de vista que vocês definiram já na competência anterior. Aquelas escolhas de citações ou de referências intelectuais devem ser as melhores escolhas na linha do raciocínio que vocês estão fazendo. Muitas vezes as pessoas guardam uma citação ou alguma referência e usam por usar, sem construir uma relação de sentido. A banca este ano está sendo muito bem preparada para observar essas relações. Aquilo que vocês dizem faz sentido no todo do texto? Aquilo que vocês dizem é produtivo em termos argumentativos? Cuidado para não transformar a redação em uma listinha de supermercado. De repente eu demonstro lá que eu conheço história, que eu conheço literatura, que eu sei citar filosofia, mas eu não desenvolvo uma argumentação. E o que é a argumentação? E aí tem tudo a ver com essa questão da seleção. Eu tenho um ponto de vista e eu tenho que justificar esse ponto de vista. Há vários caminhos para vocês fazerem isso. No caso da redação Enem, a melhor forma, nos parece, identificar em um parágrafo as causas do problema, e aí vocês buscam todo o conhecimento das outras áreas para apontar as causas, e no outro parágrafo, então, vocês apresentarem as consequências, os desdobramentos deste problema na realidade em que nós vivemos. É muito importante que a tese de vocês esteja muito clara,
de preferência já no primeiro parágrafo, façam uma paráfrase do tema, digam ali claramente que vocês sabem sobre o que é aquela redação. Cada ideia que surgir no texto tem que estar encadeada, vinculada à ideia anterior, não são parágrafos independentes, autônomos, e vocês procurem fazer com que todas as informações que vocês colocarem ali tenham uma relação com a realidade. Às vezes as pessoas, na tentativa de fazer um texto diferenciado, esquecem que é a análise de um problema que existe, presente na nossa sociedade. Esse vínculo com a realidade é muito importante. Então, mais do que tentar ser diferente, ser claro e ser coerente faz toda a diferença. E tentem ouvir a redação de vocês, tentem se deslocar de si e ler o texto como se não fosse de vocês. Uma vez uma aluna começou uma redação assim: muito antes das primeiras civilizações já havia preconceito. Muito antes das primeiras, quer dizer, então o pessoal das cavernas era intolerante. É difícil fazer uma afirmação, quer dizer, é impossível, né? Essa competência 4, a gente vai passar rapidinho. Pensem assim, ó, a 1 e a 4 são de gramática. A 2, abordagem do tema. A 3, projeto de texto antes de escrever. Tá? E a 5, que é o eixo diferenciador do Enem, né, a gente já vai tratar. Essa 4 aqui, pode botar as conjunções aí, Cláudio, por favor. A gente colocou aqui algumas conjunções, tá, que vocês podem usar. Eu queria destacar conjunções adversativas como no entanto. Gente, no entanto não é enfeite. Vocês têm que entender que há uma significação prévia que deve ser respeitada. Então, às vezes, nós percebemos algumas conjunções adversativas colocadas na redação sem que haja ideias contrárias. A pessoa parece que está enfeitando o texto com palavras bonitas. Por exemplo, o Brasil sofre com determinado problema. No entanto, precisamos resolvê-lo. Pensem comigo. Haver um problema e pensar em uma solução são ideias que se opõem ou que se complementam? Alguém está me ouvindo? Então, claro, eu tenho uma música do Gustavo Lima que diz assim: foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Já ouviram essa? Como é que a coisa é verdadeira, mas pelo menos é sincera? Que isso? Então vejam como há uma displicência com as conjunções, como se elas fossem usadas como sons que preenchem vazios. Tá? Então cuidado, é muito importante usar, não repitam conjunções. É preciso usá-las, a banca vai avaliar vocês com a nota 200, se vocês usarem um repertório variado de conjunções. E aí nós chegamos então à última competência, aquela que em geral as pessoas apresentam um desempenho mais baixo, e nós vamos relembrar aqui quais são os pontos principais para que vocês consigam 200 pontos na elaboração de uma proposta de intervenção, sim, respeitando os direitos humanos, independente de qualquer discussão que passe pela justiça. Vocês não precisam de lei para respeitar os direitos humanos, vocês fazem isso por ética, por postura que vocês já têm. Então esqueçam essa discussão que o INEP ainda não foi notificado sobre os direitos humanos. Tá? Isso não nos afeta. Esse é o nosso princípio. Arrasou. Primeira questão. Vocês precisam apresentar aqui quem? O agente da ação. Antes havia aquela necessidade de se colocar mais de um agente. Agora não há essa necessidade, mas também não há impedimento. Tudo depende da abordagem que vocês fizeram no desenvolvimento. Vocês querem colocar mais de um agente? Tudo bem, mas deixem claro qual é o agente. É o governo? Que instância do governo? É a comunidade? Que segmento da comunidade? É o indivíduo? Apontem claramente o agente. A banca orienta que agentes como alguém, ninguém, alguns, os pronomes indefinidos, esse nós genérico, ou então verbos no imperativo, façam, resolvam, não são agentes válidos. Então, nesse item, se vocês usarem algum desses agentes, vocês não ganham a pontuação referente à primeira pergunta, que é quem. Segundo ponto, vocês precisam ter clara a ação interventiva. Essa ação interventiva tem que ser possível, ela tem que ser dentro da realidade e ela tem que estar vinculada ao desenvolvimento que vocês fizeram. Essas expressões que aparecem aqui são muito genéricas, não são concretas, então elas significam a invalidação do item de ação interventiva. Procurem colocar exatamente o que o agente precisa fazer,
de maneira direta, de maneira simples, de maneira clara. Não basta ter quem e o que deve ser feito. Aqui vem um ponto principal que muita gente esquece. Como a gente viabiliza? Quais são os recursos? De que maneira isso pode ser feito? E aí, a quarta pergunta. E não sequelem, né, pessoal? Não sequelem, tá? Uma vez uma aluna botou, quem vai fazer? Ministério dos Transportes. Show. Vai fazer o quê? Construir metrô. Bacana. Como? Cavando buracos? O que é isso, cara? Cavando buraco? Britadeira? Como? Usando, por exemplo, a arrecadação de impostos. Tá? Esse como não é como que a coisa vai ser cavocada na realidade. É vocês mostrarem um mínimo de conhecimento político. Cidadania. Cidadania. Né? O governo federal e o Ministério da Educação. Gente, os ministérios fazem parte do governo federal. Google. Só queria dizer isso. E esta questão toda tem que desaguar na ideia de para que serve isso que vocês estão propondo? Se vocês responderem a essas 4 questões, quem, o que, como e para que, esse para que pode se vincular a um porquê, isto é o que eles chamam de detalhamento. Eu aponto claramente cada um dos itens e aí eu consigo chegar à nota máxima nessa última competência e fecho o meu objetivo de tirar 1000 na redação, que é o que vocês vão conseguir no final de semana. Certo, gente? Valeu. Esse momento para nós aqui, ele é muito importante, porque a redação é a única prova que não tem uma resposta pensada antes por alguém. Cada resposta tem a sua validade e cada resposta está dentro de cada um dos candidatos. Tenho certeza que nós estaremos com vocês em pensamento e ajudaremos vocês a realizar uma boa prova para vocês conseguirem anunciar a vaga na universidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul!